Dando continuidade à escolha do tema no plano de aula, vamos pensar então numa situação assim de outra disciplina, por exemplo, história. Você está trabalhando o descobrimento do Brasil, ou então o tema de história do Brasil, que você começa lá nas grandes navegações e vai até os dias atuais. Então você tem que ter uma linha de tempo. Então você vai trabalhar as grandes navegações, depois aquele encontro com da chegada dos portugueses no Brasil, depois você vai trabalhar o primeiro momento da colonização, a extração do pau-brasil, aquela coisa toda. Depois vai trabalhar a questão das capitanias hereditárias, sobre a questão da divisão do país, né? Em capitanias hereditárias, aquela coisa toda. Tudo isso são temas que você vai dar mais de uma aula. Então, o tema sempre é o importante dentro do plano de aula. Não podemos ter um plano de aula sem tema. Aí você vai dizer para mim assim, mas Flávia, eu dou aula, na minha aula eu vou dar aula de língua portuguesa e história. Como que eu faço a questão do tema no meu planejamento? Então, você vai colocar lá plano de aula do dia tal, aulas, língua portuguesa. Você vai dar, por exemplo, o tema vai ser o gênero textual história em quadrinho. Então, o tema, você vai colocar tema história em quadrinhos. Aí você vai dizer o que você vai fazer naquele dia, apresentando a história da história em quadrinho. A história em quadrinho ao longo do tempo. Nesse dia você só quer mostrar para ele como que surgiu a história em quadrinhos. Ao longo do tempo, como surgiu, como a história em quadrinhos evoluiu. Então, tudo isso é o seu subtema do tema história em quadrinhos. Beleza? Aí você vai dar aula de história, você vai colocar o tema da história, as grandes navegações, as viagens de Pedro Álvares Cabral, as viagens, seja o que for, você vai colocar como subtema, não tem problema nenhum. Você vai ter que fazer 2 planos de aula? Não, é um plano de aula só. Agora nós vamos na segunda parte do plano. O item 2. Defina os objetivos. Aqui, gente, que vai entrar os objetivos. Você está dando aula de língua portuguesa e de história. Língua portuguesa você vai dar história em quadrinhos e HQ, né? Em história você está dando ali as grandes navegações. Nesse aí é um dia de semana que você vai dar aula, o seu plano daquele dia, não é o plano da semana, é o plano daquele dia. Você vai definir os objetivos daquele dia. O que são os objetivos? Que você deseja ensinar aos seus alunos ao abordar determinado assunto. Pensando assim, pode ser mais fácil pontuar os objetivos específicos de cada aula. Bom, gente, deixa eu só dar um alô para vocês aqui. Na questão de objetivo geral e objetivo específico. Para os planos de aula diário, a gente traça objetivos específicos. Se o nome já diz, objetivo específico, é específico daquilo que você vai trabalhar. O geral, ele é mais amplo, que você espera alcançar. O objetivo é o que você vai fazer para alcançar. Ações diretas. O objetivo é a ação. Mas tem um detalhe. Quem faz essa ação não é você, professor. Quem faz essa ação é o aluno. Então, quando você traça o objetivo do seu plano de aula, você tem que traçar o objetivo para que o aluno alcance. Então, eu me lembro na minha aula de didática, lá em 1988, quando eu estava no magistério, eu lembro que a minha professora, que por acaso é minha mãe, ela dava aula de didática, então ela explicava para a gente o seguinte, que a gente tinha que responder uma tal pergunta, e eu vou passar essa pergunta para vocês. No final dessa aula, o aluno será capaz de... No final da aula, o aluno será capaz de identificar, por exemplo, os verbos do texto. Estou dando outro exemplo. Será capaz de localizar
seja uma outra coisa. Então, um outro objetivo. Vamos botar aqui da aula de história em quadrinhos e de as grandes navegações para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, o objetivo é a ação do aluno. Então, ele começa sempre com o verbo no infinitivo, tá? Para quem não sabe o que é verbo no infinitivo, é verbo que termina com ar, ir, ur. Então, toda vez que eu começo um objetivo, eu começo com uma ação, com um verbo. Então, eu não começo falando de que não seja um verbo, eu começo com um verbo. Então, pegando a história em quadrinho, a sua aula foi para que o seu aluno explore, conheça a história em quadrinhos ao longo do tempo, ao longo da história mesmo. Então, qual seria seu objetivo? Que o aluno conheça. Ele vai precisar usar isso para a sua prática, para poder produzir quadrinho? Não, ele tem que conhecer a história em quadrinhos. Então, o primeiro objetivo seria: o aluno será capaz de conhecer a história em quadrinhos ao longo do tempo e suas evoluções. Tracei um objetivo dessa aula de história em quadrinho. Eu não tenho que ficar enchendo de coisas. Eu quero que ele conheça. Por isso que eu coloquei a história da história do HQ, ok? E nas grandes navegações, qual seria o objetivo que eu poderia traçar para aquela aula, né, das grandes navegações? Poderia ser muito, poderia ser o aluno identificar os países envolvidos nas navegações, os objetivos, ou seja, o porquê, né? Será capaz de identificar os motivos que levaram os navegadores saírem além mar. Eu poderia botar outros objetivos, né? Dentro dessa aula. Aí aqui na hora, assim, sem material, eu fico até sem poder te falar corretamente. Mas a gente tem que lembrar que o objetivo é para o aluno alcançar. O aluno tem que alcançar o objetivo. O objetivo é para que você faça para ele alcançar. Então, o objetivo começa no verbo infinitivo e ele é muito direto, ele vai no alvo. Ele não fica dando volta, ele vai no alvo. É o que você quer no final daquela aula. E assim vamos tentar ver se a gente consegue melhorar esse entendimento mais adiante. Aqui, gente, nós vamos falar de conteúdo. Tema é uma coisa, conteúdo é outra. Então, conteúdo é o que eu vou ensinar, de fato, né? Conteúdo é o que eu vou ensinar. Vamos pensar na história em quadrinhos, em conteúdos mais à frente. Eu quero ensinar o uso dos balões na história em quadrinhos. O meu conteúdo seria o uso dos balões correto, a expressão dos balões dentro da história em quadrinhos, que ela vem substituir o sinal de pontuação. A expressão do personagem, se ele está pensando, se ele está assustado, se ele está admirado, se ele está com raiva, se ele está falando, né? Então, o uso dos balões na história em quadrinho. Então, o meu conteúdo da minha aula de história em quadrinho hoje é o uso dos balões. Eu estou no tema história em quadrinhos e o uso dos balões. Então, vamos no objetivo. O meu objetivo é que os alunos identifiquem os balões e associem as suas finalidades. Então, eu quero que ele identifique nos balões e associe as suas finalidades, as suas funções dentro da história em quadrinho. Então, eu já dei aí 2 objetivos, não só identificar, como associar. Ok, gente? Então, o conteúdo vem ser o uso de balões na história em quadrinhos. Beleza? Isso é conteúdo. Aqui está dizendo assim: nesse momento, que será definido o conteúdo programático ligado ao tema estabelecido anteriormente. Foi o que nós falamos. O tema é história em quadrinhos. 4. Estabeleça a duração. Isso aqui é importante, foi o que eu falei com vocês. Eu vou dar um tema história em quadrinhos.
eu vou usar quantas aulas de língua portuguesa para trabalhar o tema História em Quadrinhos? 2 aulas? 4 aulas? 6 aulas? Uma semana? Porque cada semana de língua portuguesa são 5 aulas. Mas eu vou dar todos os dias História em Quadrinhos? Não. Eu vou dar... eu vou precisar de 4 semanas para trabalhar todo o tema História em Quadrinhos, até a criança produzir uma história em quadrinhos. Que esse é o objetivo, que ele não só entenda o gênero textual, mas que ele também faça uso desse gênero na vida dele e etc. Então, esse estabelecer a duração é o tempo que você vai usar. Então, se você não fizer isso, você vai se perder, porque a cada ciclo de aulas, nós temos avaliações. Nós temos os bimestres têm as avaliações. Então, você não pode simplesmente pegar o tema História em Quadrinho, que é um gênero textual, e ficar nele ao longo do ano todo. Isso não vai poder, porque você tem muitos outros gêneros para entrar aí, para trabalhar com eles. Então, você tem que estabelecer o que você quer de objetivo nesse gênero História em Quadrinhos, ok? Então, estabelecer a duração é importante, por isso que a gente tem que ter um mapa das semanas, dos meses do ano, com as aulas, o mapa, depois pessoalmente eu mostro a vocês esse mapa, e você vai colocando, né? Um mapa aberto, é um calendário, você vai colocando no calendário, nas aulas, por exemplo, você dá aula de português segunda, quarta e sexta, nas segundas você vai deixar só para História em Quadrinhos. Quantas segundas-feiras você vai precisar para História em Quadrinhos? Quantas? Ah, vou precisar de 4 segundas-feiras. São 2 aulas segunda-feira. Então, você vai precisar de 8 aulas para trabalhar o tema em todas as suas etapas. Então, você vai lá no calendário e nas segundas-feiras você vai colocar os subtemas que você vai trabalhar de História em Quadrinho. Tá dando para vocês entenderem isso? É muito importante. Não é uma coisa simplesmente pegar na internet e colocar, não. Aqui está escrito assim. Estabeleça a duração. Para que você não se perca em meio a conteúdos a serem passados em sala, estipule o período que abordar cada um deles, de modo que consiga fechar o seu raciocínio no tempo hábil. Evite que sejam acumulados conteúdos. Caso a sua programação seja muito extensa, procure reduzi-la e dividi-la. Exatamente como eu havia falado com vocês. 5. Escolha os recursos. Então, tem a estratégia que vai ter aí na frente, mas vamos lá. Escolha dos recursos. Gente, isso aqui é uma parte do plano de aula importantíssimo. Vamos pensar justamente na História em Quadrinhos, que eu vou falar para vocês. Deixa eu abrir aqui. Eu dei essa aula para o 4º ano e essas aulas para o 4º ano e foi muito maravilhosa. Quando eu comecei a História em Quadrinho, eu comecei perguntando para eles, na primeira aula, se eles conheciam História em Quadrinhos. Muitos falaram que conhecia a Turma da Mônica, aquela coisa toda que a gente já sabe, pá. E tá. Aí eu perguntei para eles se eles sabiam da onde surgiu a História em Quadrinho, por que ela surgiu. Eu já havia feito uma pesquisa muito grande relacionada nisso. Isso é recurso, porque eu pesquisei, eu selecionei os melhores vídeos que eu queria dar, e preparei as aulas usando os vídeos durante as aulas quando era necessário. Mas só os vídeos eram importantes? Era suficiente? Não, porque eu precisava do recurso audiovisual. Onde eu ia passar esses vídeos? Na televisão, com pendrive? Ou no datashow no datashow com o computador? A escola tem esse data show? Eu tenho esse recurso? Então, eu tenho que pensar nisso tudo antes. A escola tinha... Desculpa, gente, o latido do cachorro, tá? A escola tinha os recursos, então eu fui e pude preparar esses vídeos e preparar essas aulas de acordo com o que eu havia planejado. Se você não fizer isso com antecedência, você não vai conseguir aplicar o seu plano. Não vai, gente. O recurso é importantíssimo.